Bem-vindos ao Podubo, o podcast onde transformamos os maiores clássicos da literatura em experiências sonoras inesquecíveis. Eu sou Manus, e hoje mergulhamos nas águas profundas e perigosas do poder humano com a obra-prima de Robert Greene, As 48 Leis do Poder. Este não é apenas um livro sobre estratégia. É um manual de sobrevivência para o jogo mais antigo da humanidade, o jogo do poder. Durante os próximos minutos, você descobrirá segredos que reis, imperadores e líderes usaram para conquistar, manter e expandir sua influência ao longo da história. Imagine por um momento que você está caminhando pelos corredores de Versalhes no século XVII. O chão de mármore ecoa seus passos, os espelhos dourados refletem não apenas sua imagem, mas seus medos, suas ambições, seus segredos mais profundos. Você não está apenas visitando um palácio, você está entrando no campo de batalha mais sofisticado já criado pela humanidade, a Corte Real. Aqui, uma palavra mal colocada pode custar sua vida. Um sorriso no momento errado pode destruir anos de trabalho. Um gesto de humildade pode levar você ao topo, ou uma demonstração de brilhantismo pode enterrá-lo para sempre. Este é o mundo que Robert Greene nos apresenta em As 48 Leis do Poder. Um mundo onde a sobrevivência depende não da força bruta, mas da inteligência estratégica. Greene não inventou essas leis. Ele as descobriu, estudando 3.000 anos de história humana, analisando as estratégias de figuras como Napoleão Bonaparte, Cleópatra, Maquiavel, Sun Tzu e dezenas de outros mestres do poder. O que ele encontrou foi perturbador e fascinante. Padrões universais de comportamento que se repetem em todas as culturas, em todas as épocas. Vamos começar com a primeira e talvez mais crucial de todas as leis. Nunca ofusque o mestre. Esta lei sozinha pode salvar sua carreira ou destruí-la completamente. França, 1661. Nicolas Fouquet era o homem mais poderoso do reino depois do rei. Como ministro das Finanças de Luís XIV, controlava as riquezas de uma das nações mais prósperas da Europa. Fouquet era brilhante, carismático, eficiente, mas cometeu um erro fatal que custaria não apenas sua posição, mas sua liberdade. Fouquet decidiu dar uma festa. Não uma festa qualquer, mas a celebração mais espetacular que a França já havia visto. Em seu castelo de Vaux-le-Vicomte, reuniu os melhores artistas, chefes e entertainers do continente. Os jardins foram transformados em um paraíso terrestre, com fontes dançantes e esculturas que pareciam ter vida própria. Quando Luís XIV chegou, ficou deslumbrado. E então, horrorizado. A festa de Fouquet era mais grandiosa que qualquer celebração real. O castelo era mais belo que Versalhes. Os convidados olhavam para Fouquet com mais admiração do que jamais haviam demonstrado pelo rei. 3 semanas depois, Fouquet foi preso sob acusação de peculato. Passou o resto da vida na prisão. Seu crime real? Ter brilhado mais que seu mestre. A verdade desconfortável é que a natureza humana não mudou. Todos nós temos inseguranças. Quando alguém abaixo de nós demonstra ser mais capaz, mais inteligente ou mais carismático, nosso instinto primitivo de autopreservação é ativado. A resposta natural é eliminar a ameaça. Greene sugere uma estratégia elegante. Faça seu superior parecer mais brilhante do que realmente é. Se você tem uma ideia genial, apresente-a como uma extensão da sabedoria dele. Se resolve um problema complexo, atribua o sucesso aos ensinamentos que recebeu. Isso nos leva à segunda lei, igualmente perturbadora. Nunca confie demais nos amigos, aprenda a usar os inimigos. Esta lei desafia uma das crenças mais fundamentais da nossa sociedade, que devemos favorecer nossos amigos e combater nossos inimigos. Greene argumenta exatamente o oposto, e a história está repleta de exemplos que comprovam sua tese. A terceira lei nos transporta para o mundo da espionagem e da estratégia militar. Esconda suas intenções. Esta é a arte da guerra aplicada às relações humanas. Imagine um jogo de xadrez onde você pode ver todas as peças do adversário, mas ele não pode ver as suas. Essa é a vantagem que você obtém quando domina a arte de esconder suas verdadeiras intenções. A quarta lei é sobre o poder do silêncio. Diga menos do que o necessário. Em um mundo onde todos falam demais, quem controla suas palavras controla a situação. Andy Warhol descobriu isso quando jovem. Ele percebeu que quanto mais falava, menos as pessoas o levavam a sério. Então desenvolveu sua famosa persona silenciosa, respondendo perguntas com monossílabos, criando um ar de mistério que amplificava sua presença. O silêncio tem um poder psicológico profundo. Quando você fala pouco, as pessoas preenchem o vazio com suas próprias projeções.
Elas assumem que você é mais inteligente, mais profundo, mais poderoso do que realmente é. A quinta lei nos leva ao coração do poder social. Muito depende da reputação, dê a própria vida para defendê-la. Sua reputação é seu capital mais valioso, mais importante que dinheiro, conexões ou até mesmo talento. A sexta lei é sobre visibilidade. Chame a atenção a qualquer preço. Em um mundo saturado de informação, ser ignorado é pior que ser odiado. P.T. Barnum, o rei do circo americano, entendia isso intuitivamente. Ele não se importava se o chamavam de charlatão. Ele sabia que controvérsia gera curiosidade, e curiosidade gera audiência. As próximas leis nos levam ao território da psicologia aplicada, onde a mente humana se torna tanto arma quanto alvo. Por que gastar sua própria energia quando pode canalizar a energia dos outros para seus objetivos? Quando você força alguém a vir até você, automaticamente estabelece uma dinâmica de poder. Cleópatra dominava esta arte. Quando precisava seduzir Marco Antônio, não foi até ele como uma suplicante. Em vez disso, criou um espetáculo tão magnífico em seu próprio território que ele não teve escolha senão vir até ela. Chegou vestida como Afrodite, em uma barca dourada, com velas perfumadas e remadores vestidos como cupidos. Chegamos agora às leis mais sofisticadas, aquelas que separam os amadores dos verdadeiros mestres do poder. Ao pedir ajuda, apele para o interesse das pessoas, nunca a sua misericórdia ou gratidão. Esta lei revela uma verdade desconfortável sobre a natureza humana. Somos fundamentalmente egoístas. Pose de amigo, trabalhe como espião. Informação é poder, e a melhor informação vem de pessoas que confiam em você. Joseph Fouché, o ministro da polícia de Napoleão, construiu a rede de espionagem mais eficiente da história até então. Fouché era charmoso, simpático, um excelente ouvinte. As pessoas naturalmente se abriam com ele, revelando segredos que nem percebiam estar compartilhando. Uma das leis mais brutais: esmague totalmente o inimigo. Greene argumenta que meio-medidas na guerra são receitas para o desastre. Quando Napoleão derrotou os exércitos austríacos e russos em Austerlitz, ele impôs termos tão humilhantes que garantiu que seus inimigos nunca se recuperariam completamente. Saiba com quem está lidando, não ofenda a pessoa errada. Nem todos os alvos são iguais, e alguns inimigos são mais perigosos que outros. Al Capone aprendeu isso quando subestimou Elliot Ness. Capone estava acostumado a lidar com policiais corruptos que podiam ser comprados ou intimidados. Ness era diferente, incorruptível, implacável, com apoio federal. Não se comprometa com ninguém. Greene argumenta que independência é poder, e compromissos são correntes. A rainha Elizabeth I da Inglaterra dominou esta estratégia. Durante décadas, ela jogou pretendentes uns contra os outros, nunca se casando, mantendo toda a Europa em suspense. Pareça mais bobo do que a vítima. Às vezes, parecer menos inteligente é a jogada mais inteligente de todas. Esta estratégia funciona porque apela ao ego humano. Todos gostam de se sentir superiores, mais espertos. Quando você alimenta essa ilusão, as pessoas revelam mais do que deveriam. Chegamos agora às leis que definem os verdadeiros mestres do poder, aqueles que transcenderam as táticas básicas e operam em um nível quase artístico. Recrie-se. Em um mundo que muda rapidamente, a adaptabilidade é sobrevivência. David Bowie entendia isso intuitivamente. Cada persona era uma reinvenção completa, mantendo o público sempre surpreso, sempre interessado. Mantenha as mãos limpas. Verdadeiros mestres do poder raramente executam ações questionáveis pessoalmente. César Borgia era um mestre desta arte. Quando precisava eliminar inimigos, nunca o fazia diretamente. Em vez disso, usava intermediários, criando camadas de negação plausível. Explore a necessidade das pessoas de acreditar para criar um culto de seguidores. Steve Jobs aplicou esta lei brilhantemente na Apple. Ele não vendia apenas produtos, mas uma visão de mundo. Os consumidores da Apple não eram apenas clientes, eram crentes em uma filosofia de design, inovação e rebelião elegante. Nas leis finais, Greene nos apresenta a síntese de tudo o que aprendemos. Controle as opções. Faça os outros jogarem com as cartas que você deu. Henry Kissinger era um mestre desta técnica. Em negociações internacionais, ele sempre apresentava múltiplas opções aos adversários, mas todas levavam aos resultados que ele desejava. Jogue com as fantasias das pessoas. Bernie Madoff construiu o maior esquema Ponzi da história não apelando para a ganância das pessoas,
mas para suas fantasias de pertencer a um clube exclusivo de investidores sofisticados. Descubra o calcanhar de Aquiles de cada pessoa. Todos têm fraquezas, e identificá-las é a chave para a influência total. Seja real. Haja como um rei para ser tratado como tal. Esta é sobre a profecia autorrealizável do poder. Quando você age com autoridade natural, as pessoas automaticamente respondem com deferência. Chegamos às leis mais avançadas, aquelas que definem não apenas o poder, mas o poder absoluto. Crie espetáculos convincentes. Ronald Reagan, o grande comunicador, era um mestre desta arte. Cada aparição pública era cuidadosamente coreografada. Pense como quiser, mas comporte-se como os outros. Galileu aprendeu esta lição da maneira mais difícil. Suas descobertas astronômicas estavam corretas, mas ele desafiou abertamente a ortodoxia religiosa de sua época. Se tivesse sido mais sutil, mais diplomático, poderia ter mudado o mundo sem sofrer perseguição. Nas 6 leis finais, Greene nos apresenta os princípios mais sofisticados. Trabalhe o coração e a mente dos outros. Desarme e enfureça com o efeito espelho. Pregue a necessidade de mudança, mas nunca reforme demais de uma vez. Nunca pareça perfeito demais. Não vá além da vitória que planejou. Na vitória, saiba quando parar. E, finalmente, assuma a falta de forma, a capacidade de ser tudo para todos, dependendo da situação. E assim chegamos ao fim de nossa jornada pelas 48 leis do poder. Mas esta não é realmente uma conclusão, é um começo. Porque conhecimento sem aplicação é apenas entretenimento, e Robert Greene não escreveu este livro para nos entreter. Ele o escreveu para nos transformar. Você pode estar se perguntando: devo realmente aplicar essas leis? Não são elas manipuladoras, até cruéis? Greene responderia que você já está em um jogo de poder, quer reconheça ou não. A única escolha que você tem é jogar conscientemente ou ser jogado pelos outros. Mas aqui está o que Greene não te diz explicitamente, e que eu vou te revelar agora. O verdadeiro poder não vem de dominar os outros. Vem de dominar a si mesmo. Cada uma dessas 48 leis é, no fundo, uma lição de autocontrole, autodisciplina, autoconhecimento. Quando você aprende a controlar suas emoções, você não precisa manipular as emoções dos outros. Quando você desenvolve confiança genuína, não precisa de jogos psicológicos para impressionar. Quando você encontra seu propósito verdadeiro, o poder se torna uma consequência natural, não um objetivo desesperado. Por isso, eu te lanço um desafio. Chamo de o desafio dos 48 dias. Durante os próximos 48 dias, você vai escolher uma lei por dia e aplicá-la conscientemente em sua vida. Não para manipular outros, mas para se tornar a melhor versão de si mesmo. Dia 1. Pratique nunca ofuscar seu chefe. Observe como isso muda a dinâmica no trabalho. Dia 2. Identifique um inimigo e encontre uma forma de convertê-lo em aliado. Dia 3. Pratique esconder suas verdadeiras intenções em uma negociação pequena. E assim por diante. Mas aqui está a parte mais interessante. Eu quero que você documente essa jornada. Grave áudios, escreva notas, tire fotos. Porque ao final dos 48 dias, você terá criado seu próprio Podoboo pessoal, um registro de sua transformação de pessoa comum em mestre de sua própria vida. E se você realmente aceitar este desafio, se realmente se comprometer com essa jornada de autodescoberta e crescimento, eu tenho uma surpresa para você. Envie sua história completa para podoboo@manus.ai, e as melhores transformações serão apresentadas em episódios especiais do Podoboo, onde você será o protagonista de sua própria história de poder. Imagine isso, sua voz sendo ouvida por milhares de pessoas, sua jornada inspirando outros a também se transformarem. Você não será apenas um ouvinte do Podoboo, você será parte dele. Mas mesmo que você não aceite o desafio completo, faça pelo menos isto: escolha uma lei que mais te impactou hoje. Apenas uma. E aplique ela amanhã. Observe o que acontece. Sinta a diferença. Porque o poder não é algo que você conquista de uma vez. É algo que você constrói, tijolo por tijolo, escolha por escolha, dia após dia. Robert Greene passou décadas estudando os mestres do poder ao longo da história. Agora é sua vez de fazer história. Sua própria história. Este foi o Podoboo, e eu sou Manus. Obrigado por me acompanhar nesta jornada pelas águas profundas do poder humano. Lembre-se, o conhecimento é poder, mas apenas quando aplicado. Até a próxima transformação.